D.A. Carson e James Dunn se tornaram duas das figuras mais influentes no cenário teológico das últimas décadas. De um lado, a gente tem o D.A. Carson, que é amplamente respeitado pela sua profunda erudição bíblica e pela sua habilidade como um grande exegeta, sendo autor de vários comentários bíblicos que são utilizados por teólogos, pastores e líderes cristãos em todo o mundo. Do outro lado, a gente tem o James Dunn, um renomado teólogo especializado nas origens do cristianismo primitivo, que é autor de vários calhamaços sobre as origens cristãs, o que inclui principalmente os evangelhos e a teologia paulina. O Dunn, ele é conhecido por sua abordagem acadêmica rigorosa e as suas importantes contribuições históricas para o entendimento, para a compreensão das tradições e das práticas dos primeiros cristãos. E esses dois grandes teólogos protagonizaram um debate indireto sobre a natureza teológica do Novo Testamento, e esse debate reflete as diferentes perspectivas e abordagens que cada um deles adota em relação à interpretação do Novo Testamento. E esse debate indireto ganhou destaque quando D.A. Carson dedicou alguns capítulos do seu livro chamado Unidade e Diversidade no Novo Testamento para criticar algumas das perspectivas do Dunn a respeito da teologia do Novo Testamento. Portanto, o objetivo desse vídeo é apresentar alguns dos principais pontos envolvidos nesse debate. Todos os links dos livros que serão citados, que serão apresentados nesse vídeo, estão aqui na descrição. Então, dito isso, bora pro vídeo. Bom, pessoal, para a gente começar a discutir esse debate entre o Dunn e o Carson a respeito da teologia do Novo Testamento, a gente primeiro precisa entender o pensamento de um outro teólogo que é fundamental para essa discussão, que é o Walter Bauer. O Bauer foi um teólogo e um historiador alemão conhecido por sua influente obra chamada Ortodoxia e Heresia no Cristianismo Primitivo. E de forma bem resumida, de forma bem sintetizada, as questões centrais que o Bauer levantou nesse livro foram as seguintes: será que o cristianismo primitivo, desde cedo, abraçou um conjunto de doutrinas que permitia que ele rejeitasse falsas crenças e falsos ensinos? Ou será que essa distinção entre ortodoxia e heresia foi um fenômeno bem mais posterior na história do cristianismo? Essas são as duas questões centrais que o Bauer levantou nesse livro. E para responder a essas perguntas, o Bauer adotou uma abordagem metodológica que deixa de lado as fontes do Novo Testamento sobre esse tema, sobre esse assunto, porque, segundo ele, as evidências do Novo Testamento não são suficientemente claras a respeito dessas questões. Então, o recorte histórico que ele utilizou na sua pesquisa sobre o cristianismo primitivo foi o recorte histórico do segundo século. E a partir dessas suas análises das comunidades cristãs do segundo século, o Bauer argumentou que o cristianismo primitivo era caracterizado por uma diversidade significativa de crenças e práticas que refletiam um grande pluralismo teológico e cultural das primeiras comunidades cristãs. E o Bauer ainda vai além ao argumentar que as diferenças teológicas e doutrinárias no cristianismo primitivo não eram apenas interpretações distintas de uma tradição comum, de uma ortodoxia comum. Para ele, essas divergências refletiam diferentes tradições e diferentes comunidades cristãs que surgiram de contextos independentes e variados, completamente antagônicos entre si. Em outras palavras, segundo ele, a ideia de ortodoxia como uma única e dominante forma de cristianismo surgiu só mais tarde na história cristã, sendo moldada por fatores políticos, sociais e teológicos. Nesse sentido, essa tese de Bauer desafiou a noção de que a ortodoxia foi a expressão autêntica e original do cristianismo primitivo, e aí ele argumentou que as tradições rotuladas como heréticas eram tão antigas e tão legítimas
quanto às tradições rotuladas como ortodoxas, ou seja, não existia uma diferenciação clara entre ortodoxia e heresia no cristianismo primitivo. Então o cerne da tese de Bauer está na questão da unidade e diversidade no cristianismo primitivo. Segundo essa tese, o cristianismo primitivo era predominantemente caracterizado por uma diversidade e pluralidade, em vez de uma unidade doutrinária coesa, o que levou o Bauer a afirmar que não existia uma forma de ortodoxia no cristianismo primitivo. E essa tese de Bauer tem implicações significativas para a compreensão do Novo Testamento e da teologia do Novo Testamento, porque pensa comigo, se as comunidades cristãs dos primeiros séculos eram tão diversas e plurais como essa tese sugere, isso lança dúvidas sobre a possibilidade de identificar uma teologia do Novo Testamento ou uma ortodoxia original. E essa reconstrução da história do cristianismo primitivo feita por Bauer se tornou muito popular na academia teológica do século XIX e do século XX, gerando incontáveis obras acadêmicas que exploraram a natureza da teologia do Novo Testamento, e muitas dessas obras endossaram a tese de Bauer, o que obviamente levou a uma perda de confiança na unidade do Novo Testamento. Era tanta diversidade que esses teólogos viam no Novo Testamento e no cristianismo primitivo que mal sobrava espaço para a unidade e para a coesão das práticas, das crenças e das teologias das primeiras comunidades cristãs. E é a partir desse contexto de uma efervescência de estudos a respeito da natureza do Novo Testamento que surge uma obra muito importante do James Dunn chamada Unidade e Diversidade no Novo Testamento, uma investigação do caráter do cristianismo primitivo. E as críticas feitas pelo Carson ao Dunn são especificamente direcionadas a essa obra. Então primeiro a gente vai entender qual que é a ideia central do Dunn nesse livro e depois a gente vai trazer as críticas do Carson. Agora vocês vão entender o porquê eu tive que explicar a tese de Bauer para começar a falar sobre esse livro do Dunn. Logo nas partes iniciais dessa obra, o James Dunn estabelece as bases e os limites da sua pesquisa. E segundo ele, uma das bases da sua pesquisa é a de que a tese de Bauer sobre o cristianismo primitivo, em linhas mais gerais, estava correta, precisando apenas de algumas pequenas correções. Segundo Dunn, o Bauer demonstrou muito bem que o cristianismo do segundo século era uma verdadeira miscelânea, não havia uma forma pura de cristianismo que existisse no começo e que pudesse ser chamada de ortodoxia, ou seja, não havia sequer um conceito uniforme de ortodoxia, existiam apenas formas diferentes de cristianismo competindo pela lealdade dos crentes. E certamente a gente pode e deve duvidar de que Bauer estivesse certo em qualquer uma de suas teses principais, e mais pra frente a gente vai falar sobre isso, mas o fato é que o James Dunn, construindo essa pesquisa sobre esse alicerce, se propõe a estender, se propõe a dar continuidade à investigação de Bauer. A diferença é que ao invés de analisar o cristianismo do segundo século, como Bauer fez, o Dunn analisa o cristianismo do primeiro século, que é o período do Novo Testamento. E a partir desses pressupostos estabelecidos, o Dunn dedica os 2 primeiros terços do seu livro a uma discussão da diversidade do Novo Testamento. Nessas partes, ele aborda uma variedade de temas presentes em diferentes livros do Novo Testamento, com o objetivo de demonstrar que existe uma diversidade muito grande entre os documentos neotestamentários. Então ele explora temas como o querigma, as fórmulas confessionais primitivas, o uso do Antigo Testamento pelos autores do Novo Testamento, os sacramentos, o lugar do espírito e da experiência e a cristologia primitiva. E ao analisar todos esses temas, o Dunn identifica que no Novo Testamento existe uma ausência de uma única forma normativa de cristianismo no primeiro século. Você tem o cristianismo paulino, o cristianismo petrino, o cristianismo mais alinhado a Tiago. Enfim, ele enfatiza que a diversidade era uma característica intrínseca do cristianismo primitivo, com diferentes grupos e diferentes tradições
coexistindo e interagindo de maneiras variadas, de maneiras diversas. Já na segunda parte desse livro, o Dan adota uma abordagem mais integrativa, buscando identificar pontos de unidade entre diferentes tradições cristãs no primeiro século. Nessa parte, ele investiga grupos diversos do cristianismo primitivo, como, por exemplo, o cristianismo judaico, o cristianismo helênico, o cristianismo apocalíptico e o catolicismo primitivo. E ele faz tudo isso para procurar encontrar elementos comuns que possam unificar essas diferentes expressões do cristianismo no primeiro século. E é aqui nesse ponto que o Dan começa a se distanciar da tese de Bauer. Se você prestou atenção no que eu disse anteriormente, eu falei que, em linhas gerais, o Dan assume a tese de Bauer, mas que essa tese precisaria de algumas pequenas correções. E essas correções que o Dan se refere têm a ver com essa identificação de características unificadoras e características comuns no cristianismo primitivo. E segundo Dan, existiam duas características principais que uniam as diversas expressões do cristianismo no primeiro século. A primeira característica era o reconhecimento da unidade entre Jesus como homem histórico e Jesus como Cristo exaltado. E esse entendimento foi consolidado pelo evento da ressurreição de Cristo. Já a segunda característica unificadora do cristianismo primitivo era a crença compartilhada na presença e na ação do Espírito Santo. Bom, a partir de tudo que a gente disse até aqui, a gente pode falar que as conclusões gerais do Dan nesse livro são as seguintes. Para ele, a ideia de uma única forma pura de cristianismo é um anacronismo que não reflete a realidade histórica e teológica das primeiras comunidades cristãs, porque como ele busca demonstrar nesse livro, as comunidades cristãs primitivas eram diversas em suas crenças, em suas práticas, em suas interpretações das escrituras, e essa diversidade era uma característica intrínseca ao cristianismo primitivo. E o interessante é que o Dan vê essa diversidade não como uma fraqueza, mas sim como uma força do cristianismo primitivo. Ele argumenta que essa pluralidade reflete a diversidade das experiências e interpretações dos primeiros cristãos, que estavam tentando compreender e viver sua fé em diferentes contextos culturais, sociais e teológicos. O Dan enxerga essa diversidade do cristianismo primitivo como uma beleza do cristianismo, que demonstra a sua adaptabilidade e a sua vitalidade para florescer em diferentes contextos. E por isso, como a gente viu, para o Dan, a unidade no cristianismo primitivo não estava centrada em uma ortodoxia estanque, em uma ortodoxia monolítica, mas essa unidade era derivada da ressurreição de Cristo e da experiência compartilhada do Espírito Santo. O Dan trabalha muito com a ideia de que as diversas expressões do cristianismo primitivo encontravam sua base, seu alicerce, seu núcleo de unidade em dois eventos principais, o evento da Páscoa e o evento do Pentecostes. Então aqui a gente já percebe que, apesar do Dan ainda trabalhar dentro do paradigma estabelecido por Bauer, ele acaba chegando a conclusões diferentes das conclusões que o Bauer chegou. O Dan enxerga uma unidade no Novo Testamento que coexiste com a diversidade e a tensão que são inerentes ao cristianismo primitivo. Em termos teológicos, como o Carson pontua muito bem, a perspectiva do Dan é uma abordagem que parece ter o desejo, parece ter o ímpeto de trazer uma explicação sobre a natureza do Novo Testamento que seja aceita, que seja bem vista pelos teólogos conservadores e pelos teólogos liberais. Então a gente pode dizer que a abordagem do Dan é como se fosse uma via média entre o conservadorismo e o liberalismo. Isso é muito interessante, porque muitos colocam James Dan como um liberal, mas o próprio Carson, que é um teólogo conservador, não coloca o Dan dentro do liberalismo, embora o Carson perceba a influência do pensamento liberal sobre o Dan. Inclusive, recentemente, alguém comentou aqui no canal que estava lendo os livros do James Dan e não estava conseguindo encaixar o James Dan nem no conservadorismo, nem no liberalismo. Talvez essa discussão que eu trouxe possa elucidar melhor onde o James Dan se encaixaria em um espectro entre teologia liberal e teologia conservadora. Bom, uma vez que a gente já falou da tese
tese de Bauer e da tese do Dan, agora a gente precisa falar sobre as críticas do Carson feitas ao Dan e que, consequentemente, são críticas que também atingem a tese de Bauer. E as principais críticas do Carson podem ser divididas em 3 críticas principais. A primeira é a crítica que o Carson faz ao fato de que o Dan assume de forma muito acrítica a tese de Bauer, mas essa crítica não é desenvolvida pelo Carson. Ele apenas pontua essa crítica e indica na nota de rodapé outros trabalhos que já demonstraram todas as falhas da tese de Bauer. Já a segunda crítica do Carson é bem mais encorpada. Nessa crítica, o Carson questiona a tentativa do Dan de reduzir a complexidade e a riqueza das tradições do Novo Testamento a um denominador comum mínimo. O Carson chama isso de um minimalismo doutrinário. Esse ponto do Carson é bem simples da gente entender. Como a gente viu, o James Dunn basicamente afirma que o núcleo de unidade compartilhado por diferentes expressões do cristianismo primitivo era a ressurreição de Jesus e a experiência com o Espírito Santo. E o Carson argumenta que reduzir o núcleo da unidade dos primeiros cristãos a esses 2 eventos é cortar ênfases essenciais do cristianismo primitivo que também eram compartilhadas por diferentes tradições do Novo Testamento. O Carson argumenta que essa abordagem do Dan tende a minimizar ou ignorar aspectos essenciais e distintivos do cristianismo primitivo, como o conceito de pecado, como a importância da encarnação e como a centralidade da expiação. Ou seja, segundo Carson, ao buscar um minimalismo doutrinário, o James Dunn acaba negligenciando a profundidade e a diversidade das tradições do Novo Testamento, o que resulta em uma compreensão superficial e limitada do cristianismo primitivo. Basicamente, nesse ponto, Carson está criticando a metodologia do Dan, sugerindo que ele adota uma perspectiva, uma metodologia que frequentemente descarta evidências ou interpretações que não se alinham com a sua visão doutrinária minimalista, o que leva o Dan a ignorar outras ideias e outras interpretações teológicas que são significativas no Novo Testamento. Por exemplo, em um dos capítulos do seu livro, o Dan analisa o querigma de Jesus nos evangelhos. Isso quer dizer que ele busca demonstrar qual era o centro da pregação de Jesus nos evangelhos. Só que, segundo Carson, essa busca do Dan pelo querigma, pela pregação de Jesus nos evangelhos, é cheia de problemas. Segundo James Dunn, a pregação de Jesus nos evangelhos sinóticos pode ser sintetizada em 3 ideias principais. A primeira ideia é que Jesus anunciou a chegada iminente do reino de Deus. A segunda ideia é que Jesus exigiu arrependimento e fé. E a terceira ideia é que Jesus ofereceu perdão e a promessa de participação no banquete messiânico futuro. E ao ver essa síntese que o Dan faz da pregação de Jesus nos evangelhos, o Carson critica o Dan por omitir temas importantes da pregação de Jesus nos evangelhos, como as parábolas, como as predições a respeito da morte de Jesus e muitos outros temas. Nas palavras do próprio Carson, ele diz assim: Dan trata de alguns desses temas em outras partes, mas não os trata como se tivessem qualquer referência a uma compreensão do querigma de Jesus, eliminando assim boa parte da evidência como anacrônica e dividindo as seções dos evangelhos sinóticos em categorias mutuamente exclusivas. Assim, Dan chega à sua conclusão minimalista. Portanto, a gente pode dizer que o Carson critica o Dan por sua abordagem seletiva e limitada ao tratar do querigma nos evangelhos, argumentando que o Dan negligencia evidências importantes e não leva em consideração a complexidade e a progressão teológica presente nos textos dos evangelhos e do Novo Testamento como um todo. A ideia do Carson é mais ou menos a seguinte: ô James Dunn, você está tão preocupado em rastrear as diversidades presentes dentro do escopo do Novo Testamento que, ironicamente, você acaba
restringindo a própria diversidade de blocos específicos do Novo Testamento, como no caso dos evangelhos e da análise que o Dan faz do querigma de Jesus. Segundo Carson, dizer que o querigma de Jesus, que a pregação de Jesus nos evangelhos pode ser sintetizada a partir daqueles 3 pontos que o Dan coloca e que a gente viu, para o Carson isso é reduzir demais o significado da pregação de Jesus nos evangelhos. Esse é só um exemplo que o Carson utiliza para reforçar a sua argumentação central de que esse minimalismo doutrinário adotado pelo James Dunn acaba levando ele a uma compreensão reducionista, simplificada e seletiva das complexas e ricas tradições teológicas e doutrinárias presentes nos textos do Novo Testamento. E a terceira e última crítica ao Dunn é que, segundo Carson, a tentativa do James Dunn de servir como um intermediário entre o liberalismo e o conservadorismo teológico acaba resultando em uma apresentação superficial e inconsistente do evangelho no Novo Testamento, que não se alinha nem com as perspectivas mais liberais, nem com as perspectivas mais conservadoras, e consequentemente, segundo Carson, isso acaba fazendo com que o Dunn não ofereça um argumento teológico coerente e robusto. Em outras palavras, o Dan acaba desagradando liberais e conservadores. Daniel, isso significa que esse livro do Dan é ruim e ele não deve ser lido? Obviamente que não, pessoal. Eu já li esse livro e o Dan traz muitos insights interessantes que enriquecem a nossa compreensão do Novo Testamento. O próprio Carson, apesar de criticar esses pontos da perspectiva do Dan, ele reconhece que o Dan é um erudito muito competente e que sua obra possui muitos pontos positivos. Essas críticas dentro da academia teológica são muito comuns e eu quis trazer um pouco dessas discussões para vocês porque elas são fundamentais para a gente entender a natureza da teologia do Novo Testamento. Se por um lado enfatizar só a diversidade do Novo Testamento pode levar a abordagens perigosas como a de Bauer e do liberalismo teológico, por outro lado, enfatizar só a unidade do Novo Testamento, como em algumas leituras fundamentalistas que também são criticadas pelo Carson e pelo Dan, também podem levar a uma exclusão de toda a diversidade e de toda a riqueza que a gente encontra em diferentes documentos do Novo Testamento. Eu particularmente vejo que as críticas do Carson fazem sentido, só que às vezes é mais fácil a gente criticar do que propor. Até onde eu sei, o Carson não tem um livro como o do Dan que explore em profundidade a natureza teológica do Novo Testamento. Se vocês conhecerem algum material do Carson nesse sentido, deixem aqui nos comentários para mim, porque eu acho que seria muito interessante se o Carson tivesse um livro desse tipo, porque enriqueceria ainda mais esse debate e a gente poderia avaliar a proposta do Carson comparando com a proposta do Dan. E pessoal, um breve adendo aqui que eu esqueci de falar antes, é que se você quiser uma refutação completa da tese de Bauer que eu apresentei no começo do vídeo, eu indico o livro A Heresia da Ortodoxia, do Andreas Kostenberg e do Michael Kruger, porque nesse livro, esses dois autores desmontam completamente essa tese, além de tratar de outros autores que também compraram essa tese, como Bart Ehrman. Enfim, esse é um livro que vale muito a pena. Mas e aí, pessoal, depois de apresentar a tese de Bauer, a tese do Dan e as críticas do Carson à tese do Dan, o que vocês acharam de tudo isso? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, porque tudo isso ajuda muito o canal a se estabelecer aqui dentro do YouTube. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima.